Olá! Nesta edição da nossa TV Espaço Mulher Online, né, estamos muito felizes com a entrevista que estamos trazendo. Começa que já foi uma pessoa que fez parte da nossa vida em outros trabalhos alguns anos atrás, e às vezes a gente tem que contar os anos, mostra quanto que os tempos já passaram para a gente também, tá? Então aí, olha, mais de 20, 25 anos, fizemos alguns trabalhos muito interessantes conjuntamente, já divulgação dessa beleza de trabalho assistencial que ela faz. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Silvana Fedeli Prado, tá? Ela é uma das fundadoras da ONG Patas Terapeutas, tá? E é diretora atual desta ONG, né? Ela que idealizou, ela criou lá na mente dela, disse assim, e se eu fizesse isso? E nós vamos aprender com ela um trabalho sensacional que ela faz, que recupera várias pessoas, crianças, idosos, enfim, utilizando-se de animaizinhos domésticos. Então, vocês vão ficar encantados com tudo isso, né? Vão aprender uma nova técnica e também, talvez, usar aí para alguém da família. Doutora Silvana, muito bem, muito obrigada, uma gratidão. O tempo passou, mas a senhora continuou na mesma figura, calma, tranquila. Isso aí deve ser o resultado da sua firmeza, né, de formação. É psicanalista, que é mais? Vamos lá. Mas deixa aí para os seus cumprimentos, inicialmente, doutora Silvana, nosso público que vai estar acompanhando a senhora nessa entrevista, tá bom? Eu agradeço demais estar com vocês, é uma honra. Você, assim, muito querida, há muito Obrigada. tempo mesmo a gente não se via, e foi, assim, um convite maravilhoso que eu aceitei, assim, de primeira mão, porque eu sei da qualidade do seu trabalho e como profissional. Muito obrigada. Então, obrigada. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais, assim, da sua qualificação profissional, especialização, e como a senhora entra por esse sistema trabalhando com as patas terapeutas aí, com os nossos animaizinhos lindinhos, domésticos, né, queridinhos de estimação, né? Então, que tal, assim, qual é a formação e por que, a partir de qual momento, né, acontece isso? O que a inspirou para fazer essa nova forma de terapia, tá bom? O caminho é um pouco longo, né? Eu me formei há 40 anos atrás como psicóloga, depois de um tempo fiz pós de psicanálise e vinha trabalhando, né? O que eu faço até hoje, né? Trabalho como psicóloga, psicanalista, mas quando chegou por volta de 2003, eu senti vontade de fazer um trabalho voluntário, além do que eu já fazia. Aí eu procurei um trabalho para fazer e, de repente, me deparei com as intervenções assistidas por animais, conhecida como pet terapia, zooterapia, né? E terapia assistidas por animais, tem outros nomes, mas o nome certo é intervenções assistidas por animais. E procurei uma ONG aqui em São Paulo, achei essa ONG, eu tinha um animal que cabia dentro do perfil. Aí a gente se candidatou, passamos, eu e meu animal, e comecei a trabalhar como voluntária. Mas como eu nunca consigo fazer uma coisa assim de leve, eu sempre vou a fundo no que eu faço, gostei muito. Aí é a Obirá, que foi essa ONG que não existe mais. Aí eu comecei de voluntária para ser para monitora, para diretora, e fui fazendo cursos, me aprimorando o meu animal, aí teve outros animais. Aí, com o tempo, resolvi, em 2012, montar uma ONG própria, com novos protocolos, que não trabalhasse só com cães, trabalhamos com cães, gatos, bichos silvestres exóticos, para levar todos esses benefícios que a gente tem com os nossos animaizinhos para dentro de locais como hospitais, residências de idosos, abrigos de criança, vamos na polícia militar, em empresas, em eventos, tudo isso que é cientificamente comprovado. É um trabalho maravilhoso que eu também levei para o meu lado profissional, né? Eu primeiro comecei trabalhando com meus cães, né, dentro do meu consultório, e fiz um paralelo com a ONG, porque para trabalhar com eles no meu consultório, sendo psicanalista, eu tive que fazer toda uma releitura, né, da psicanálise para estar com eles. E foi maravilhoso, tanto que hoje eu sou uma pessoa realizada, que eu trabalho tanto
eu falo que eu trabalho tanto com o bolso quanto com o coração, né? Que é esse que é o mais importante. Com a oportunidade que a gente teve dentro da Assembleia Legislativa, que fazíamos muitos eventos lá, não é? Muitas audiências públicas, e apresentou-se a senhora com o seu, eu acho que é o animal principal, né, que tinha, que foi um trabalho muito bonito, as pessoas ficarem encantadas, né, de ouvir o que a senhora explicava. A presença do animal foi, assim, algo que encantou todo mundo, né, porque era um cão muito comportado, muito majestoso, assim, né, também, uma postura muito elegante, e realmente o seu trabalho, a sua palestra, com a presença aí do seu assistente ali, causou bastante, né, emoção até nas pessoas, né, de saber. Uma coisa é a gente dizer assim, bom, a pessoa se formou, está cuidando, tratando de pacientes humanos doentes, né? Agora, você saber que um animal passa por um treinamento e consegue ter a sensibilidade, vamos dizer assim, tá? De que saber que aquela pessoa está doente, que o que ele vai fazer, a gracinha, o brinquedinho, né? Ele vai despertar essa pessoa, trazer a saúde, ter quase que uma percepção, é uma coisa extraordinária, doutora. Eu acho que ali o trabalho de você se mostra quase que divino, né? Para a cura das pessoas. Eu achei lindo demais. Mas esse trabalho, ele vem, assim, o animal, para ser um animal terapeuta, para fazer esse tipo de trabalho, também tem um caminho para ele, né? Esse animal precisa ter um perfil para ser terapeuta. Ele pode ser um animal com raça, sem raça, um animal grande ou pequeno, porque ele precisa passar por adestramento, dessensibilização nos 5 sentidos, socialização. Esse animal não pode ser um animal reativo, que já tenha mordido, ele tem que ser um animal que goste tanto de pessoas quanto de outros animais. Então, ele passa por toda essa escola de adestramento. Além disso, é toda a parte de saúde desse animal, né? Ele precisa ter um animal sadio, com todas as vacinas em dias, parasitológico, que é o exame de fezes, as vacinas anuais que ele precisa tomar, exames periódicos. Então, é um animal que hoje a gente entra até em UTI com esses animais, né? Que isso é muito importante falar. Mas, então, existe todo um preparo. Eu tenho um animalzinho, vou colocar dentro de um hospital, dentro de um residencial de idosos, seja onde for. Não, porque você precisa pensar que existe toda a parte imunológica, tanto para o paciente, para essas pessoas, quanto para o próprio animal. Então, a gente tem que pensar no bem-estar único de todos, né? Então, existem protocolos internacionais que a gente tropicaliza, que eu falo, porque o brasileiro é diferente, ele gosta de abraçar, beijar, apertar o animal. Então, esse animal, ele é todo preparado para estar com esse perfil de pessoas. Então, eu falo que é muito importante, quem quiser ter um animal terapeuta, preparar esse animal, procurar projetos como o nosso, da Patas Terapeutas, que temos curso de cães terapeutas, curso de gatos terapeutas, para que você possa ter esse animalzinho para estar preparado para trabalhar e que não faça mal nem para o paciente e nem para ele próprio, porque a gente está pensando aí no bem-estar único de todos os envolvidos. Muito linda a explicação e fácil de compreensão para todas nós, pessoas leigas, né? Bom, vamos pensar assim, então, entendendo como é, né? Quem recomenda a terapia com animal? Vamos supor, a gente vai ter que ter, para levar para a senhora, um atestado de psicólogo, psiquiatra, enfim, para criança. Mas vamos supor que uma pessoa adulta, ela é continuidade de alguém que tinha um problema desde a infância, vamos supor, tá? Uma variação de autismo que complica a vida dele na fase adulta. Então, ele não está dentro de um plano de normalidade social, vamos supor, né? E passando essas fases todas, às vezes até um acidente, né? Pode levar a pessoa a algumas perturbações que não estava sendo esperada por ninguém. Né? Perdeu a visão, por exemplo, a audição e uma porção de outras coisas, né? Fica mais dependente. E nós temos também a possibilidade que a pessoa tenha, por exemplo, uma síndrome de Asperger, né, que é uma variação do autismo, né? Nós não temos muito estudo das pessoas adultas.
Contudo, essas pessoas adultas, elas têm um equilíbrio numa área, mas não têm na outra. O animal poderia ser bastante interessante nessa área, né? Enfim, nós temos N coisas que são inesperadas na vida, que ninguém vai pensar que o dia vai depender de um animal para ter uma felicidade de viver, né? É o caso também das pessoas com baixa visão ou pouca visão, que o cão é totalmente o guia deles, né? Eles dependem absolutamente do cão. Então, no momento que nós estamos aqui abordando assim, doutora, essa importância do treinamento, como que a senhora enfoca, né? Uma pessoa simples que tem o cão, que tipo de cão? Como é o treinamento? Ele tem que levar numa ONG, que é onde a senhora está, é numa casa de tratamentos de animais que vão treinar, né? Como é feito? Vai na casa da pessoa que tem o cão, né? Como é esse treinamento do cão para poder trabalhar com as pessoas especiais, vamos dizer assim, né? É assim, é muito. O caminho é mais complexo porque ele precisa de treinamento. Tanto a pessoa que vai fazer esse tipo de terapia, porque assim, a sua pergunta me deixou um pouco em dúvida assim, você vai ter o animal para uso próprio ou você vai ter um animal para trabalhar com outras pessoas? No meu caso, eu Tem tenho... pessoas que têm uso próprio, né? Pode Sim. treinar para uso próprio. Aí são cães de apoio emocional, né? Aí são animais que não são terapeutas, são animais de apoio emocional que são treinados para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum transtorno, síndrome, senilidade, que são treinados para ficar com aquela pessoa, e ele é um animal exclusivo para aquela pessoa. Enquanto que, no meu caso, um cão terapeuta, um animal terapeuta, é um animal que ele é para as pessoas que precisarem dele. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho em clínicas, trabalho em hospital, trabalho a domicílio, com os animais, com crianças com transtorno, com síndromes, com senilidades, com algum tipo de deficiência, com lares abusivos. Dá para você trabalhar com assim, a gama de locais que você pode trabalhar com esse animal é imensa, mas ele é um animal que serve às pessoas. Então, todas as pessoas podem usufruir, ou seja, uma pessoa apenas ou um grupo de pessoas, enquanto esse cão que vai trabalhar exclusivamente para essa pessoa, auxiliando essa pessoa em algum tipo de problema que tem essa pessoa, aí sim ele vai ter que ter um outro tipo de treino que não é tão diferente de um terapeuta, mas ele vai ter algum treinamento mais específico para aquele tipo de deficiência, né? Vamos dizer assim, de transtorno, seja o que for, uma criança autista que precise de um animal terapeuta, ou ele vai ter, no caso, um auxílio meu, né, ou de alguém que faça esse tipo de intervenção, vai ter aquele horário, como se fosse uma terapia mesmo, ou ele pode ter um cão dentro da casa dele que seja treinado para aquela criança ou para aquele adulto que tem aquele tipo de patologia. Então, são coisas distintas, mas que fazem o mesmo propósito. Um é você precisar de um cão terceiro, né, que é o cão terapeuta, e o outro você precisar de um cão próprio, que é o cão de apoio emocional. Neste caso, a senhora treina os dois casos dos animais. Sim, nós temos uma comportamento canina que a gente treina, a gente tem uma escola de cães terapeutas para a gente trabalhar com terceiros, né? E ela também treina cães de apoio emocional, que são cães que já vão estar direcionados para aquele tipo de patologia, para aquela determinada pessoa. Então, a gente aí vai ter que estudar que tipo de patologia tem a pessoa, que tipo de animal que é mais que é melhor, adequado, né? Porque eu tenho crianças com autismo que têm gatos, têm cães. Então, isso é muito importante falar, né? Então, você vai ter que fazer uma escolha, porque a escolha, quando desse animal, quando é para uma família, não é só para a pessoa, né? Que tem a patologia, que tem a síndrome, o que for, mas é para a família, porque é a família que vai ajudar a cuidar daquele animal.
né? E tem muitas famílias que não têm condições de ainda arcarem com mais esse cuidado com esse cão, com o adestramento desse cão, desse cuidado todo, né? Que envolve toda uma família. Então, por isso que existem os animais terapeutas que vão estar cuidando dessa criança ou desse adulto, seja quem for, e vai estar naquele momento, naquele horário específico, cuidando e vai ter as mesmas possibilidades de um avanço, né, no seu aprendizado, vamos dizer assim, o mesmo que ele teria, talvez, com o seu próprio animal, sendo que com o animal ali, ele vai ter o animal 24 horas, entre aspas, né? Enquanto que o animal terapeuta é uma terapia mesmo. Mas eu vejo, assim, ao longo desses anos todos, eu vejo, assim, que com a terapia existe um progresso muito grande das pessoas quando você faz uma coisa pontual, uma coisa objetiva, dentro do que é necessário para aquele tipo de paciente, né? Então, a escolha, você tem dessa família, é muito importante, né? Para ver até que ponto você precisa de ter realmente um cão de apoio emocional, um cão que demanda trabalho, demanda treinos, demanda saúde, demanda várias, né? Várias facetas, ou você ter um animal terapeuta que possa te auxiliar na terapia daquela pessoa. É interessantíssimo. Eu aprendi bastante porque eu não tinha ideia que teria que estar treinando, podia treinar também na casa, né? Eu pensei que teria que levá-lo no ambiente onde tem a sua clínica e lá ele ser treinado. Mas pensando bem, ele tem que ser treinado dentro da casa onde está o paciente, né? Que para se adaptarem os dois também, né? Eu acho que é assim, né? E o treino é constante, é diário. É diário, tanto para aquele de apoio emocional, quanto um cão terapeuta. Os meus cães trabalham comigo, mas eles são treinados, o treino é diário. Toda hora é um comando que eu passo, porque é necessário você deixar o animal focado, não esquecendo que tanto o animal de apoio emocional quanto o animal terapeuta, eles precisam ser cães, né? Eles precisam ser animais, eles têm que ter horas de lazer, horas de descanso, uma boa comida, saúde plena, né, para você estar. Então, você não pode esquecer que ele não pode ser 24 horas um cão de apoio emocional ou um cão de terapia, né? E eles precisam ter os seus horários ali certos, porque senão você adoece esse animal, né? Você perde tudo. E a pessoa está dependendo dele, vai passar mal também, daí, né? Exatamente. Então, você tem que ter todo esse discernimento e essa escolha, né? Que você precisa ter, a escolha do paciente, mais a família, mais alguém que possa cuidar também desse animal, né? Caso a pessoa não consiga cuidar desse animal. Então, assim, o atendimento atual com a terapia de animais, assim, no caso, são crianças, né? São mais pessoas com deficiências, que eu estou perguntando aqui. Deixa eu ver. Há pessoas jovens e adultas também que possam ser dependentes, em que condições de saúde, né, vai ser requerido, vamos supor, esse tipo de atendimento ou de animal? Esse atendimento é para qualquer faixa etária, para qualquer tipo de patologia. A única contraindicação é se uma pessoa que tiver com um sistema imunológico muito rebaixado. Tanto que a gente entra até em UTI. Quando a gente fala em que entra em TI, essas pessoas que já conseguem ter o contato de um humano, né, que já estão bem para receber visitas, é a mesma coisa. Então, você pode ter pessoas idosas, adulto, adolescente, crianças com síndromes, com transtornos, idosos com senilidade. Às vezes não precisa nem ter patologias, pessoas sadias também. Pessoas que têm problemas de vínculos emocionais, pessoas que estão passando por algum distúrbio, pânico, algum tipo de descontentamento, então, depressão, ansiedade. A gama é muito grande, famílias disfuncionais, aquelas famílias muito agressivas, crianças de medida socioeducativa, crianças em fase escolar,
a gama é imensa, sabe? Pacientes dentro de hospital, dentro de clínicas, pacientes com... eu vou em consultórios de colegas de fonoaudiologia, de psicopediatria. Olha, existe, assim, pessoas que não conseguem ter um animal terapeuta e precisam, de algum modo, aplicar naquele paciente. Então, eu vou até o consultório desse profissional, a gente estuda uma abordagem, o que é necessário, e aí eu entro como condutora do meu animal, junto com a fono, por exemplo, mais a criança ou mais um grupo de crianças, e a gente trabalha. Então, você vê, as possibilidades são imensas de trabalho que você tem. Muito bom. Tem até tipos de cães que são treinados para reconhecimento de tipo de drogas, por exemplo, que está no ambiente, né? Nível de se a pessoa está dopada ou não, né? Também parece que eles identificam, né? Ouvi dizer que os bombeiros têm esses tipos de cães preparados, né? E parece que a polícia militar também, eu acho que de São Paulo, mas que diz que é tão incrível que eles sabem definir até os tipos, né, das substâncias conforme o comportamento, me parece que é uma coisa assim que indica o que tem ali, né? Eu achei assim formidável, não sei nem como que o animal aprende, mas que é uma situação interessante de se falar para as pessoas, né? Até que ponto o animal pode ser útil, né? Até numa identificação de substância química. Isso é uma coisa surreal, né? Que eles têm a parte olfativa do animal é incrível, né? A nossa é bem pequena, dele é assim, não sei quantas mil vezes é maior. Então, ele consegue sentir o cheiro das pessoas, ele consegue, não só de drogas, ele consegue. Tem animais que são treinados a detectar câncer, né? Algum tipo de doença. Tem animais que têm percepção, eu falo, incrível, né? Que eles conseguem, de 2 pacientes, eles conseguem ver qual é aquele paciente que precisa mais de uma interação do que o outro. Então, eles têm uma percepção, além da percepção física, né? De ouvir melhor, cheirar melhor, eles têm esse sexto sentido que, às vezes, a gente se surpreende com eles, né? Porque a gente não entende direito. Por exemplo, a minha cachorra, né? Atualmente estou com 2 Goldens e eu ganhei, graças a Deus, Deus é muito bom comigo, me deu de presente essas doações, né? De pessoas que acabaram me dando esses animais, são treinados, e nós fomos num hospital e ali tinha várias crianças. A minha cachorra foi para um sofá onde tinha uma criança. E ela, de todas as crianças, ela escolheu uma criança com autismo, que estava em tratamento lá no hospital, por conta de uma pneumonia que ele teve, essa criança, e ela ficou o tempo todo com ele, e essa mãe depois, eu nem sabia, porque era uma criança com autismo nível 1, né, que, bem leve, mas que eu percebi que essa criança era um pouco diferente, mas ficou lá bem, com carinho. A minha cachorra ficou deitada no colo dele, ele ficou o tempo todo lá com ela, eu deixei. E aí essa mãe veio me dizer que essa criança tinha um autismo e que ele não parava quieto no hospital, não estava aceitando muito bem o tratamento, e com essa ida da nossa e com essa interação que ele teve, né, com a minha cachorra, ele conseguiu ali, naquele momento, darem remédio para ele, ele ficou calmo e conseguiu, assim, ela nunca tinha visto ele tão calmo, com uma reação tão espetacular junto à hospitalização dele, né, do que antes, né, que ele não tinha esse contato. Então, você vê, o animal, ele consegue perceber, né, quando o paciente precisa mais, né, dele. E assim vai, pessoas também, pessoas que não têm patologia, o animal chega perto e você não entende por que ele chega tão perto, e você, no final, você acaba sabendo que aquela pessoa precisa de um abraço, vamos dizer assim, né? Muito legal. Nossa, a gente está aprendendo bastante, né, pessoal? Então veja bem, neste caso, por exemplo, digamos, a pessoa pode se formar na sua área
Ah, eu achei legal, eu quero aprender junto com a senhora, eu também quero ter meu cão, eu quero fazer tudo igual, vou dizer assim, né? A pessoa diz, eu quero ser assim, né? Eu vou fazer o mesmo tipo de trabalho, terapia. Então, como é que é? A senhora treina outras pessoas que estão interessadas no mesmo tipo de trabalho, estilo seu, elas também vão ter que adquirir um cão ou uma cachorra, como a senhora diz. Como que é assim? Se a pessoa se interessasse, pode ser uma enfermeira, pode ser uma dona de casa, mas ela achou extraordinário aprender essa atividade, digamos assim, né? Como é que funciona? Dá para ter alguém entrar aí e aprender também? Dá, claro, eu faço capacitação para pessoas. Hoje eu dou aula até em Portugal, na pós-graduação, dou aula aqui no Brasil também, em algumas universidades sobre intervenções assistidas. E eu, particularmente, eu dou capacitação e depois a pessoa vai se aprimorando, que é muito. Assim, a pessoa precisa gostar e precisa ter. A pessoa quer tem que ter um animal com perfil. E tem pessoas também que não têm animal, que querem se capacitar, como no caso, na Patas Terapeutas, na ONG, a pessoa pode entrar, fazer trabalhos voluntários, primeiramente, ver se é isso que ela gosta, que ela quer, né? Porque às vezes a pessoa fica muito empolgada, quero fazer com o meu animal, eu quero, adoro fazer isso, mas aí ela vai ter que se dar conta que não é só com o animal, ela vai ter que se dar conta que ela tem pessoas ali do outro lado, né? Pessoas com patologias, pessoas sem patologias, e ver se ela aguenta isso, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode ficar só no desejo, eu falo, né? Que existe o dia seguinte para isso. Então, a pessoa precisa entender, né? E isso, a Patas Terapeutas dá oportunidade para essas pessoas. Nós temos uma palestra inicial, a pessoa pode entrar lá, se inscrever, que quer ser um voluntário, ela começa como um voluntário, como eu comecei. Eu comecei como voluntário e fui pegando gosto e achando que eu me dava bem. Como tem pessoas que entram, experimentam e falam, não é minha área, eu gosto muito, mas eu não quero fazer isso. Então, primeiro, acho que antes de pensar, né, somente no ter um animal, é pensar se ela quer realmente fazer isso. E a gente dá essa oportunidade para a pessoa fazer primeiro voluntariamente. Uhum. Sabe que a senhora já quase que respondeu todas as minhas perguntas. Que linda! Não, mas tem um detalhe assim que me fez pensar muito, né? Eu, por exemplo, eu brinco com meu filho que eu quero um tipo de cachorro, né? Não me lembrei a raça, depois você pergunta para ele. Mas eu vi uma senhora de idade, que eu já sou senhora de idade, né, gente? Eu estou com quase 76 anos, né? Então, eu vi aquela senhora com aquele cão, eu não sei mais a raça, mas achei a coisa mais linda, sabe por quê? Ele ia sempre ao lado dela, é um cachorro de uma raça grande, né? De repente, assim, ele olhava para ela, como ver como que ela estava, era muito interessante aquilo ali. Quando foi para cruzar a rua, ele senta, né? Ele está treinado, eu acho, né? Porque senta e fica esperando ela, fica olhando para ela. Daqui a pouco, começa as pessoas passar, ele também, como se ele desse, né, um sinal, uma embaladinha nela assim, e atravessa. E eu comecei a observar, eu digo, mas que coisa. Ela está sozinha com o cachorro. Será que ela está caminhando na rua com o cachorro? Comecei a pensar, né? Aí vim para casa e disse assim, eu também quero um cachorro para andar na rua. Aí ele disse assim, mas mãe, não é assim. Eu digo, mas meu filho, ela estava tão calma, tranquila com aquele cão. Eu só ando na rua se tiver cachorro agora. Se você falar isso, você vai se matar da gargalhada, né? Então, é interessante observar a seriedade do cão. Era isso que eu queria dizer. Ele estava realmente de um comportamento, de um entrosamento com ela. Gente, é tão curioso. Ele senta e olha, né, para ela, olha nos locais, assim, como que se estivesse policiando, né? Agora, digamos assim, esse cão parece que meu filho disse que é Golden Retriever, é grande esse peludinho, né? Então, esse cão treinado, o que eu observava é que ele sabia que não podia atravessar a rua direto, né? Era interessante, quer dizer, ele tinha uma noção quando todos passavam, né? E sempre olhando para ela, quer dizer, como que ela estava, aquilo me chamou muita atenção, né? Existe a possibilidade de se treinar, então, cães para andar acompanhando as pessoas idosas na rua também, assim, quer passear, né? Quer fazer exercício, como que faz, né?
Agora, vamos Sim, supor, caiu, se machucou e o cão vai chamar atenção, vamos dizer assim, também para cuidar, é isso? Por aí? Como funciona sim. o cão assim? Qualquer cão que tiver um perfil, ele vai ser adestrado. Isso não tem dúvida. Pode ser um animal pequeno, um animal grande, um animal com raça, animal sem raça. Eu tenho, assim, na ONG, nós temos por volta de quase 90 cães, né? 90 animais. E animais com raça, sem raça, animais adotados, animais comprados. Então, tem de tudo. Então, não é exatamente a raça, é o perfil desse animal e um comportamentalista que vai adestrar esse animal, ele vai saber que quando ele chega no meio-fio, ele vai ter que sentar, ele vai ter que acompanhar aquela senhora, ele vai ter que dar os alertas para ela. Então, vai ser um cão treinado para aquele determinado fim, que é ajudar aquela pessoa, aquele idoso, aquela criança, aquele cadeirante, não importa. Então, isso tudo você precisa ter esse tipo de adestramento específico para solucionar o problema dessa pessoa. E se de repente essa pessoa cai na rua, esse cão vai ficar do lado dela, vai chamar a atenção das pessoas para um socorro. Então, você tem aquela pessoa vai ter a segurança de ter aquele animal como se é um cão-guia para uma pessoa com deficiência visual, eles são os olhos daquela pessoa, né? E esse cão vai ser o companheiro, vai ser assim o caminhar daquela pessoa. E isso é muito fácil de fazer. Sabe, você tem um bom comportamentalista. Por que eu chamo de comportamentalista e não Isso eu queria saber. e não de um adestrador, né? A gente fica colocando nomenclaturas e precisa explicar. Um adestrador é aquele que pega o animal, ensina a sentar, a deitar, né? Fazer algumas coisinhas. Não. Um comportamentalista, ele já vai estudar o relacionamento da pessoa com o animal. Qual é o propósito dos dois ali? Então, o tutor e animal, eles vão ser parceiros. É isso que o comportamentalista vai fazer. Ele vai ajudar a, a pessoa e o animal a terem aquele determinado comportamento para que tudo dê certo. Por exemplo, essa senhorinha que anda com o cachorrinho, ela deve ter tido um bom comportamentalista para ver quais eram os objetivos dela ter aquele animal e treinar aquele animal para que fosse assim útil, né, para aquela senhora. Essa é a função do comportamentalista e não de um adestrador. Eu não tenho nada contra nenhum adestrador, mas se você quer um trabalho específico, um trabalho focado, né, tem que ser com um comportamentalista, não com um adestrador. Não, mas é interessante, quer dizer, eu nunca tinha observado, né? Mas comecei a pensar quantas pessoas idosas, de repente, gostariam de fazer uma caminhada, tá sozinha em casa, não tem condições, né? Até comentei para ele assim, por que não tem um trabalho, assim, uma ONG, alguma coisa que né, as pessoas vão lá, sai o cachorro junto, né, numa área né, considerada segura, né, digamos, mas que a pessoa pudesse caminhar um pouco, né, se movimentar, jardim, passarinho, né, o cachorro está ali ao lado, ela dá aquela segurança. A pessoa idosa hoje, eu acho que tem muito receio de andar sozinha na rua, né? E acho que é uma segurança o cão, é um diálogo ali que não sei se ele late, se ele defende, eu não sei nada, eu achei bonitinho. Mas assim, o importante também falar que não é só você achar o cão bonitinho. É Esse isso. cão tem que ter um perfil. Para uma senhora, por exemplo, você nunca vai poder ter um cachorro hiperativo, né? Sim. Um cachorro que mais ansioso, um cachorro que quer andar rápido, né? Não tem Porque como, não não acompanha. dá. Então você vai ter que ter um cachorro que tenha um perfil que vá de encontro ao perfil daquela pessoa, Uhum. né? Como tem perfil para crianças com autismo, com algum tipo de transtorno, com algum tipo de síndrome, né? Para um idoso. Então, você precisa procurar animais, mesmo nós que somos pessoas, vamos dizer, sadias, né? Uhum. A gente precisa também ter um animal que condiz com o nosso dia a dia,
com as nossas expectativas, se a gente aguenta andar 10 quilômetros ou 100 metros. Então, você precisa ver o que você quer antes, né, de ter um animal. Por isso que a gente vê muito, eu vejo muito, hoje em dia, Goldens para serem adotados, Borders para serem, Collies para serem adotados, outros animais, porque a pessoa fica só no desejo. Ai, que bonitinho, ai, que lindo, eu quero ter um bichinho desse. Mas aí o animal cresce, o animal tem muita energia, você precisa pensar no que fazer, você precisa todo esse adestramento, tudo isso que eu estou falando, ter a saúde dele em dia, ter o comportamento em dia, despesa com comida. Então, tem uma gama enorme além do desejo da gente, né? Então, aliás, tudo isso na vida, né? Quando a gente pensa numa coisa, a gente não pode ficar só lá no desejo, a gente tem que pensar o que vem atrás dele, né? Então, é a mesma coisa, custa, porque... né? Exatamente, custa tanto emocional como financeiramente. Então, e não é só o seu lado, você tem que pensar no lado do animal, porque de repente você não dá conta daquele animal, como é que ele fica também? Porque um animal é como um filho. Você vai ter um animal, no mínimo, por uns 12, 13 anos aí de idade, né? Você vai ter esse animal junto com você. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, tudo isso eu estou fazendo as pessoas pensarem um pouco, Sim, é né? Que importantíssimo. é muito lindo isso que eu faço, mas olha só, todos esses meus animais, todos os animais da ONG, eles são animais treinados para isso, né? E tem tudo assim, um comprometimento do tutor em relação a esses animais. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu adorei a sua entrevista, né? Foi, na verdade, uma aula, né? Eu fiquei encantada, porque eu aprendi bastante. Eu vi a sua palestra lá, mas eu não sabia todo esse entorno, né? Vou supor agora que a senhora está explicando, né? O envolvimento do profissional, o treinamento do cão, o cão envolvido em várias outras áreas, que não apenas, né, dentro da nossa casa. Eu vejo pessoas idosas passarem aqui com cães, né? E normalmente os cães são grandes, não são pequenininhos, não, né? Então, não sei se há escolha, né? Eu não tenho cão ainda, eu estou toda hora dizendo que eu quero um, mas eu não consigo andar na rua sozinha ainda, né? Por causa passei por um erro médio de dificuldade de marcha, né? Mas eu acho interessantíssimo ficar observando, né? Quer dizer, você vê mais pessoas idosas com cães passeando que com crianças, vamos supor assim, né? Então, eu digo assim, quem cuida quem? Eu falo para minha filha, eu acho que os cães cuidam dos idosos, né? Porque é interessantíssima a reação, a interação, né, da pessoa idosa com o animal, né? Não sei se é uma pessoa só, né, por exemplo, e o animal dá essa alegria, né, a segurança de sair com ele, né? Tem várias coisas que eu acho que estão assim a serem reveladas, digamos, na psique da pessoa, no comportamento, né, na felicidade, talvez também, né? E É aí, muito legal. e com o animal você nunca vai estar só, né? É que eu falo, que você numa casa, você pode morar com várias pessoas, mas cada um vai fazer alguma coisa e no final as pessoas acabam ficando sozinhas, né? E quando você tem um animal, ele está sempre ali junto de você, você sempre está do seu lado. Então, é uma companhia, é um amor incondicional, né? Eu falo, é um amor assim que não existe, porque independente se você está bem ou mal, se você está doente ou você está nervoso, se você está triste, alegre, ele vai estar sempre do seu lado, diferente de um outro humano, que às vezes o humano não está nem aí, né? Embora seja uma pessoa que você ame muito, que você goste muito, mas ele tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias coisas para, né, para fazer, e você acaba. Existe essa distância. E com o animal, não. Com o animal, você está sempre ali, você sempre tem aquele companheiro. Eu estou falando com você, estou apontando, eu estou aqui com meus animais aqui em volta. Eu não tenho Que só cão, bonitinho. eu tenho gatos também, né? Ah, Então eles estão aqui comigo aqui. Então acompanhando. eu falo que eu realmente não sou, eu sou uma pessoa privilegiada.
Que bom. Então, eu gostei muito, eu aprendi bastante, né? Eu estava nessa ideia aí de que eu vou perguntar das pessoas idosas, porque se observa muito mesmo, as pessoas idosas estão caminhando com seus cães por aí, né? Senhoras idosas sozinhas com o cão, quer dizer, então o que se percebe é que dá segurança a Sim, pessoa idosa andar caminhando, porque senão, né, ela pode cair, já é uma insegurança, né? Se machucar, como é que eu faço? Quem me atende, não sei o que mais. Não sei se o cão, caso ela venha cair, passar mal, desmaiar, ele vai estar atendendo, mas eu acho que ele para junto dela, acredito que sim, deva ser assim, né? Ela sim. já se sente mais protegida. Agora, quando a senhora diz que dá treinamento, né? Esse treinamento, se a pessoa idosa passar mal, se sente mal, ele vai ter uma percepção, ele vai latir, ele vai chamar, ou não, ele não faz nada. Como é que funciona? É só treinar. Se você treinar esse animal, como existe hoje crianças, tem cães treinados hoje para crianças epiléticas, que tem algum tipo de distúrbio. Quando ele percebe que a criança vai ter, ele percebe, né, com alguns sintomas ali, que a criança vai ter alguma coisa, ou mesmo um idoso vai ter algum problema, ele já dá o sinal e já cuida, né? Às vezes ele ampara essa pessoa na hora que ela cai no chão, ele pode ficar do lado dela para chamar a atenção das pessoas, vai andar com uma plaquinha, vai ter todo ali como entrar em contato com a pessoa. Então, mas isso o cão não vai fazer por instinto. O instinto dele é ficar com a pessoa, porque ele ali é aquele amor incondicional, mas ele tem aquele treino que na hora que acontecer algo, a pessoa, ele vai estar ali do lado, dando todo um suporte, seja ficando do lado, seja amparando aquela pessoa. É isso, andando, né? Porque esses cães têm uma passada diferente, de uma passada para um adulto, uma passada diferente para um idoso, uma passada diferente para uma criança. Então, você vai ter que ter um animal, seja do tamanho que for, da raça que for, um animal adequado para você se sentir segura para passear com ele na rua, né? Para caso acontecer alguma coisa, você tenha ali um companheiro, né? E Uhum, saber que você, de algum modo, vai ser auxiliada, né? Por uhum. meio dele, né? Vamos pensar assim, mas isso tudo tem treino. E tem custo, né? Porque não é de Sim. graça isso, né? Isso tem um É. custo. Olha, eu aprendi bastante, realmente. Não imaginava, né, que tinha assim o treinamento também, né? A pessoa faz, treina do jeito dela, não, né? Então eu achei muito legal, assim, eu aprendi muito, doutora, porque a gente já, né, como eu disse, foi uma palestra, uma exibição, né, dos animais, aquela vez ficou por isso mesmo. Mas agora não, agora deu para aprofundar bastante conhecimento, né, em várias áreas. A senhora foi muito feliz na sua apresentação, né, pensando que nós realmente somos pessoas leigas, né? E acredito que quem tem amor a animal, tem vontade de fazer um trabalho no campo da saúde, vai despertar realmente a essa sua palestra praticamente aqui, né? E aí, no caso, vamos supor que eu sou ainda jovenzinha, né? Eu escutei, digo, agora eu vou estudar e vou ser cão-terapeuta, é isso que se diz, né? Então, como é que ela vai fazer? Ela vai conversar com você, vai ter entrevista, você vai mandar para uma faculdade. Como é que é, assim, a jovenzinha querendo ser cão-terapeuta? Então, essa pessoa que tiver interesse, nós temos a ONG, né? Nós temos o contato lá no site da ONG, tem lá Quero Ser Voluntário, ela vai assistir uma palestra, vai aprender um pouco sobre as intervenções assistidas. Aí, se ela tiver um interesse maior, ela pode se aprofundar mais, né, no que é isso, como no meu caso, quando eu comecei. Então, tem um caminho aí para essa pessoa ser nosso voluntário e depois como eu, tentar trabalhar com esses animais, né? Porque você vê, eu acabei usando tanto a parte de voluntariado como a parte de atendimento mesmo, né? Como profissional. Né? Eu acho que essa pessoa ela pode fazer essa escolha, ela pode ser só voluntária ou trabalhar profissionalmente. Então, as escolhas são muitas, mas ela precisa começar aprendendo, né?
Certo. Valeu a pena, sabe? Foi maravilhoso reencontrá-la, né? Inclusive, meu filho, quando falou assim, você não sabe o endereço de quem eu encontrei. Eu digo, não faço ideia se você não falar, né? Ah, comemorando. Ele disse assim, mãe, estava no meu LinkedIn. Eu digo, ah, bom, então tá É, maravilhoso, né? Então, que bom que o LinkedIn encontrou ambos, né? E que ele ficou feliz que a professora poderia fazer essa entrevista majestosa aqui para a gente, foi uma aula, né? E deixo aí à sua disposição para informar contatos, o que a senhora achar melhor, né? Explicar também se a pessoa quer marcar uma entrevista com a senhora para saber, está na dúvida, quais são os procedimentos para quem quiser continuar conversando com a senhora, tá bom? olha, o meio mais prático é meu Instagram, né? Meu WhatsApp, desculpa, que é meu telefone, que é o 11 99616 5372. Eu falo para o WhatsApp porque às vezes eu estou ocupada, eu não atendo muito pouco o telefone, então a pessoa que tiver alguma dúvida pode falar comigo, ou pode ir pelo meu Instagram, que é o meu nome todo, né? Que ali vai conhecer um pouquinho do meu trabalho. E também o da Patas Terapeuta, se quiser ser um voluntário, aprender mais. Também o Terapeutas é com TH. Então, nós temos um site, a pessoa pode entrar, tem nosso Instagram mostrando todo o nosso trabalho. Então, é a pessoa que quiser, estamos à disposição. Eu, pessoalmente, né, estou à disposição e a ONG também. Nós vimos mais mulheres lá, mas os homens também estão convidados a aprender, não é? Não, hoje mudou muito. Nós temos homens casados que as mulheres não vão e eles vão sozinhos com seus animais, né? Eu tenho casais, muito casais hoje em dia, muito diferente na época, né, que nós nos É, mudou, conhecemos, que que bom. era só mulheres, né? Mulheres mais É, velhas, tudo. Hoje é. não, hoje existe uma gama assim, a faixa etária vai desde idoso até adolescentes fazendo trabalho. Então, isso é muito importante que as pessoas estão assim, elas veem o que o animal traz para ela, os benefícios, né? Porque a gente, muito importante, só para não querendo me estender muito, os benefícios emocionais e fisiológicos são muito grandes, que os emocionais é o aumento da autoestima, dos vínculos afetivos, da comunicação, da socialização das pessoas. E nós também, quando estamos em contato com os animais, isso acontece quando nós temos os nossos próprios animais e a gente também, quando leva para as outras pessoas, a gente libera hormônios e neurotransmissores, né? Neurotransmissores, a gente libera dopamina, endorfina, também os hormônios oxitocina, prolactina, e isso tudo libera. E tem a diminuição do cortisol, que é o hormônio de estresse. Tudo isso acontece quando a gente está com o nosso animalzinho e o mundo descobriu que a gente pode passar isso para outras pessoas também, e os benefícios são para todos. Maravilha, parabéns. Você é uma abençoada. Fiquei muito feliz de encontrá-la, né? E não Também. foi uma entrevista, foi uma aula majestosa, sabe? Valeu, tá, doutora? Muito grata, parabéns, né? Está conservando todos os traços ainda de jovem, o tempo passou, a experiência aumentou, mas ela, ó, gente, eu quero recomendar a todos e a todas aí, não é? A possibilidade, quem quiser, tiver interesse, conversem com ela, né? Não é só toda essa simpatia aqui, não, ela vai trazer orientações, né? Às vezes a pessoa tem uma pessoa na família, está meio complicada, não sabe como lidar com aquela pessoa, né? Numa fase, uma transição, às vezes, de etapas, né? Está infeliz, uma perda, alguma coisa, né? Então, está aí uma grande oportunidade, porque não só psicanalista, mas vai nos comover aí, e mover através, né, dos animais. E, né, eu acho que é assim, saber que o animal consegue ter a sensibilidade para tratar a gente, para ser companheiro, ser aliado, ficar ali, né, para dar o suporte à felicidade no momento triste. Eu acho que a senhora ganhou todos os prêmios Oscars da vida trazer essa informação. O mundo está tão cruel, né? É, Então, a senhora trouxe o prêmio da paz para nós aqui hoje, viu? muito obrigada. Maravilha. Parabéns, viu, querida? Muito obrigada. Nós temos a agradecer, né? Gente, querida, um grande abraço aí, né? Felicidades, parabéns a todas as vitoriosas. Esse que
tá difícil para nós, né? Tá tudo recomeçando quase algumas etapas, né? E o nosso abraço também às mulheres jornalistas. Nós estamos numa fase muito difícil, sabe, doutora, de violência contra mulheres jornalistas. Então, nós estamos numa campanha grande, e aqui, junto da senhora, né, grande amiga querida, que é um exemplo aí de mulher, né, nosso agradecimento aos ministérios, né, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, né, que também está atuando, a criação do tribunal, onde a gente pode estar, né, um fórum onde a gente está registrando todos os momentos que a gente está sendo violentada no nosso trabalho como jornalistas, né? Então, aproveita essa felicidade que a senhora traz, né, de paz para nós, e que todas nós possamos ter essa segurança de ultrapassar essas fases difíceis, né? E agradecer às autoridades que estão nos estendendo a mão, né? Temos aí a presença do FBI junto, o pessoal da Interpol, Polícia Federal, né? Exemplos magníficos, assim, né, de homens e mulheres que estão como autoridades vindo em socorro de nós, mulheres jornalistas, né? E temos uma grande heroína nossa também, que está, uma promotora pública federal, especialista em área de cibernética também, né? E realmente desvendando crimes, né, também, que nós mulheres aí começamos a ser esmagadas quase, né, no mundo da cibernética. E ela é nomeada, inclusive, pelas Nações Unidas, né, para trabalhar, através da ONU Mulheres, na proteção de nós, mulheres jornalistas, dos crimes cibernéticos. Autora de vários livros, né, é uma sumidade. Então, as mulheres estão indo, assim, é uma líder aqui, é outra acolá, né? Mas nós estamos sendo muito apoiadas também, com a graça de Deus, né? Obrigada, viu, doutora? Eu sou muito honrada com a sua entrevista.